No capítulo anterior, Black Maria desfere diversos insultos sobre Nico Robin, tentando abalar. Utiliza de ilusões que recordam seu passado e também sobre como o mundo desprezava os chamados demônios de Ohara. Nesse novo capítulo, temos a conclusão dessa luta. Depois de várias emoções vindo à tona, um demônio realmente surge. Oi pessoal! Eu sou o Valier. Eu sou a Bárbara. Sejam bem-vindos ao nosso canal Aliança Pirata. Hoje vamos fazer para vocês o review do capítulo 1021 de One Piece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe também um like se você gostar desse tipo de conteúdo. E bora pro vídeo! E o capítulo já se inicia com uma capa espetacular. A gente vê o Sr. Pink e o Frank bebendo e chorando num bar. E provavelmente o Sr. Pink estava contando as histórias sobre a Russian, como eles tinham combinado no final da luta lá em Dressrosa. E é tão gostoso ver essa interação entre o Frank e o Sr. Pink. Mesmo eles tendo se enfrentado como inimigos, nós conseguimos enxergar o surgimento de uma bela amizade entre os dois. E em seguida já temos a parte 1 do capítulo, onde a luta de Robin com Black Maria chega à sua conclusão. E a gente volta do ponto em que a Robin tinha usado aquela técnica gigante para tentar agarrar Black Maria, e a gente vê que uma luta bem acirrada se forma entre as duas, principalmente quando a Black Maria descobre que se ela acertar o clone gigantesco da Robin, vai surtir efeito na própria Robin. É interessante notarmos também o diálogo que ocorre durante esse combate. Nós vemos que Black Maria parte para cima de Nico Robin, não só com ataques físicos, mas também com muitas insultos, ofensas, né? Com insultos, sempre querendo mostrar para Robin quanto está superior, quanto está em maior vantagem. Insulta Nico Robin falando que ela não consegue se desviar de um único golpe. Que ela é um saco de pancada pra Black Maria. Só serve pra apanhar, pra sofrer. Novamente recordando o passado de Robin. Ela foi perseguida, maltratada e sempre vivia fugindo, sempre em solidão. E logo em seguida a gente vê que a Black Maria, ela já se livra de todos os ataques da Robin, prende ela com as suas teias e ateia fogo ao redor de todo o salão. E então ela coloca aquele soco inglês dela, mesmo que ela utilizou contra o Sanji, e desfere uma chuva de socos no rosto da Robin. Até um sentimento de dó. Sim, da Robin. Vendo a Robin colocando os braços, as mãos no rosto. De tanta dor. Porque todo o ataque que ela tá fazendo na Robin gigante passa pra Robin verdadeira. Aí nesse momento a gente vê que a Robin até desfaz o seu clone gigante. Acho que de tanto dano. Dor, Só que aí é muito interessante que a gente vê o Brook sendo pontual como sempre. E lá enquanto a Black Maria tá falando que os braços da Robin, as pernas, não importa. A única coisa que importa é o seu cérebro, o seu conhecimento e o resto é descartável. O Brook escuta tudo isso e ele já avisa a Black Maria. Fala que se ele fosse ela, ele já sairia correndo porque ela não sabe com quem que ela tá mexendo. Nisso, Black Maria volta a insultar Robin, falando que ela não serve pra lutar, é somente um saco de pancadas, e fala pra Robin, chama lá o seu amigo, o demônio de ossos gigante. E aí nessa hora a Black Maria, ela lembra de novo daquilo que aconteceu com o Sanji, e ela fala que a Robin vai passar vergonha de novo, igual o Sanji já passou. Como se uma vez não fosse necessária, ela fala que eles vão passar vergonha novamente, mas a Black Maria não sabe o que espera. Enquanto Black Maria se gaba com todo o seu ego pra cima da Robin, pra cima do Brook, ela não percebe o florescer da majestosa técnica da Robin. Nós vimos Robin, enquanto tá sendo todo espancado pela Black Maria, que se gaba por ser uma excelente lutadora. Todos os golpes da Black Maria a gente viu nesse capítulo que terminam com Maria, né? Terminam com Maria. É até um pouco engraçado, né? Inclusive, são algumas técnicas de boxe. Quando o Black Maria parte pra cima da Robin, ficando pra cima do seu corpo, espancando o rosto da Robin, essa também é uma técnica muito utilizada. E Black Maria fica lá, se gabando de Robin. Ofendendo ela, socando. E aí Robin aproveita esse momento e se recorda da passagem dos revolucionários, quando Koala e Sabo ensinaram para ela algumas técnicas de luta. E isso também é uma coisa que a gente queria ver há muito tempo, né? Porque a gente sabe como que foi não sabe muito a fundo, mas a gente sabe como foi o treinamento do Zoro, como foi o treinamento do Luffy, e o da Robin era um que a gente ainda não tinha visto. A gente não tinha certeza se ela tinha aprendido alguma coisa com os revolucionários, e aí ver isso, que ela realmente aprendeu com a Koala, aprendeu com o Sabo, que é um mestre no Haki do Armamento. Nossa, foi muito bacana ver isso. E quando Robin se recorda desse treinamento com os revolucionários, nós vimos as técnicas tão habilidosas que ela
aprendeu. Foi justamente o karatê dos tritões e também a garra do dragão do sábio. Que é absurdamente forte. Muito poderosa. Inclusive, Robin se recorda de quando estavam descendo para a Ilha dos Tritões. Ela precisou usar já a habilidade do karatê dos tritões para desviar da rocha. Se a Aninha bater na rocha, né? Ela faz essa técnica para desviar ele, né? E se recordando disso, Robin já utiliza uma das técnicas que ela aprendeu no karatê tritão com a koala, desferindo um ataque no teto que faz ressoar por todo ele, que quebra e todos os destroços caem no fogo que Black Maria colocou no salão, apagando o fogo, e com esse momento ela já consegue se preparar para utilizar a nova técnica, a Flor do Demônio. Nós vemos a antiga menina demônio, que era chamada Robin quando criança, se transformar agora na mulher demônio, toda majestosa. Nossa. Inclusive aterrorizando Black Maria. A Black Maria já olha e já fica totalmente assustada. E de todas as possibilidades que eu imaginava para Robin ganhar da Black Maria, uma coisa como essa nunca tinha passado pela minha mente. Realmente foi uma coisa que surpreendeu todo mundo. E que design incrível. Excelente. Nossa, o Oda realmente caprichou muito nessa. Bem, em cada traço, em cada detalhe dessa nova transformação da Robin. E colocando a Robin naquele visual antigo dela, né, de franjinha, que era mais quando ela era chamada realmente de demônio, né? E aí colocou chifres e até remeteu um pouco um morcego, né? E aquela flor demônio que realmente existe, orquídea, né? A orquídea demônio. Sim, e é muito parecida. Nossa, incrível. Excelente. E nós ressaltamos aqui que no mangá, aparenta que o corpo da Robin no mangá ficou todo enegrecido, né? Todo como se fosse sombreado. Uma característica do haki do armamento. Porém, não dá pra perceber, não dá pra ter 100% de certeza de que é de fato o haki do armamento. Porque apesar disso, quando o Oda ele usa essa habilidade, nós temos uma coloração diferente. Ficou algumas partes do corpo da Robin que não foram cobertas totalmente. Que não ficou totalmente enegrecida, né? Como as partes das mãos, né? Os dedos dela. E também quando o Oda ele usa o haki do armamento, fica mais brilhante, né? Tem um efeito diferente. Porém, a gente acredita que por ela ter misturado a técnica da Koala, lá do Karatê Tritão, com aquela técnica do Sabo, da Garra do Dragão, que a gente sabe que ele usa o haki do armamento, pode ser que a Robin tenha misturado tudo isso e tenha sim usado o haki. Só que a gente não tem nenhum indício forte, né? Que a gente pode... Não, é confirmado. Mas, quem sabe mais pra frente, né? Ou quando sair no anime, né? Provavelmente a gente vai saber se é ou se não é o haki do armamento. E se não for, só de imaginar como que deve ser essa técnica. Nossa, com o haki do armamento... Muito poderosa. Deus, muito poderosa. Porque realmente é isso que falta um pouco pra Robin, né? Que a gente viu que ela criou aquela projeção gigantesca dela, mas ela ainda ficou muito vulnerável para ataque. Por ser gigante, né, que já é um alvo muito mais fácil pro seu adversário conseguir te atingir, mas por não ter o haki do armamento, né, que poderia proteger ela desses ataques. Então, sério, se a Robin tiver essa transformação que ela já teve, com o haki do armamento adicionado, ninguém para. Apelona. E assim, a Robin faz a Black Maria engolir todas aquelas baboseiras que ela tinha falado sobre ela. E ela diz que se for pelos seus amigos, por quem ela ama, ela não se importa em assumir a forma de um verdadeiro demônio. E então, com toda a delicadeza daquele grande demônio, a Robin torce a Black Maria como se fosse um pano de chão. Finalmente coloca a Black Maria no seu devido lugar. Sim. Depois Black Maria se gabar tanto, se colocar sempre acima da Robin, sempre superior a Robin, Robin mostra quem é que manda. Em seguida, nós vemos uma cena incrível do Brook. Levanta 2 paredes de gelo, deixando somente uma fresta, e aí as serviçais de Black Maria ficam todas assustadas. Elas escutam todo o estrondo do teto caindo, o grito de Black Maria sendo torcida. Aí elas conseguem, se enfileiram, né, pra ver... pra ver através das paredes de gelo que o Brook fez. O que estava acontecendo. E aí elas se surpreendem. Elas veem a Black Maria nocauteada no chão, veem aquele demônio gigantesco e também se assustam, igual a Black Maria tinha se assustado. E Brook aproveita esse momento de distração das serviçais e com um golpe magnífico corta todas elas, congelando também. Um golpe incrível, orquestra. É interessante nós vermos a ligação que tem o bando do Chapéu de Palha com demônios. Por exemplo, Monkey D. Luffy, o D, que é chamado do inimigo natural dos deuses, né? Demônios.
E os deuses aqui seriam os Tenryubito Beatles, os dragões celestiais. Nós vemos Zoro também, uma habilidade incrível dele, o Ashura. Que remete, né, a um demônio também. O Chopper, que já foi chamado de monstro várias vezes. De demônio, né, que as pessoas tinham medo dele. E agora o Brook sendo chamado de demônio de ossos pela Black Maria. E a própria Robin se transformando de fato num demônio. Né? Então nós vemos que não só o Luffy por ser D, mas toda a sua tripulação já é tendenciosa a ir contra os deuses, contra os Tenryubitos. E também agora, antes, né, no passado deles, eles até se importavam com isso, né? O Chopper se importava quando chamavam ele de monstro. A Robin, por mais que parecia que não, ela se importava sim quando as pessoas chamavam ela de demônio. Mas agora, depois que eles entraram pro Chapéu de Palha, que eles têm um objetivo em comum, que eles têm companheiros, pessoas que os amam, cara, eles não ligam nem um pouco pra isso que o pessoal fala deles. E agora temos a parte 2, o pedido de Momonosuke. Depois desse ocorrido em Onigashima, nós voltamos para o Porto Tokage e lá vemos o Luffy, como sempre. Depois de já ter devorado todo o estoque de carne do Lau, que com certeza vai ficar furioso, nossa, sim. Nós vemos Luffy devorando todo o estoque de comida de um mês do Caribou. Aí ele tenta explicar para a tripulação do Lau o que estava acontecendo em Onigashima, toda a situação que se encontrava, e apesar de estar de boca cheia comendo, ninguém tá entendendo nada, né? Mas ele ainda fala que ele precisa voltar para derrubar o Kaido. E a gente vê também que essa ajuda do Caribou foi totalmente por interesse. Que, como ele tinha dito no capítulo passado, ele quer a qualquer custo fugir de Wano. E ele sabe que vai precisar da ajuda do Luffy pra isso. Então, né, já uniu o útil ao agradável, deu lá o estoque dele de comida pra já tirar um proveito depois. Porque a gente sabe, né, que pro Luffy, quem deu comida pra ele... É bonzinho. É bonzinho. Já é a melhor amigo. pessoa, já. Mas aí a gente também se pergunta, né, qual que vai ser o papel do Caribou nessa guerra? Será que ele vai subir para Onigashima com o Luffy e vai ficar como aliado do Luffy? Ou será que não? Será que lá em Onigashima ele vai tentar passar aquela informação que ele tem da localização da arma Poseidon para os Yonkos e assim, não sei, tentar se aliar com o Kaido, com a Big Mom e ficar por ali mesmo? Será que nós vamos ver o Luffy ser derrotado e depois de Kaido e Big Mom indo pra cima dos outros, Caribou vê a oportunidade de se safar. De safar e aí já entrega, né, a informação da Shirahoshi. Essa é uma situação muito curiosa que, com certeza, daqui a alguns capítulos vai ser muito importante. E agora o segundo ponto importantíssimo desse capítulo, que foi justamente o pedido de Momonosuke a Shinobu. Nós vimos que os dois estão mais separados do pessoal. E Momo, em prantos, em agonia, pede para Shinobu que transforme ele em adulto. Que use a sua fruta do amadurecimento. Juko no Mi, se eu não me engano. Para que transforme Momo em um adulto. Para ele se tornar um dragão maior e poder levar Luffy para Onigashima novamente. Aqui nós vemos algo que já era muito especulado. E que gera muito hype em alguns, justamente pela cena do Luffy chegando, voltando a Onigashima, montado em um dragão. Né? Ele chegando lá, um dragãozão rosa pra lutar contra o Kaido novamente. Sim, seria uma cena espetacular. Mas ao mesmo tempo não agrada a outros. Porque aqui nós vemos que a única coisa que vai amadurecer é o corpo de Momonosuke. Sim. O corpo criança dele vai passar para adulto. Só que a alma, o coração... A mente, vai ser tudo de uma criança, né? Da maneira que agora, vai ser uma criança num corpo de um adulto. Então aqui nós vemos, será que de fato vai ajudar muito? Ou vai só atrapalhar o Momonosuke mais pra frente? Sim. Até onde será que compensa essa transformação? Será que compensa realmente ele virar um dragão enorme pra conseguir chegar lá no topo com o Luffy? Mas e aí? E depois? O que ele vai conseguir fazer? Porque a gente sabe que vai amadurecer o corpo, mas e a técnica, a força, a experiência, isso é coisa que se consegue apenas com vivência. E ainda mais, um outro fato que reforça um pouco os pontos negativos dessa possibilidade do Momonosuke amadurecer é que ele vai perder anos da sua expectativa de vida. Ele vai pular toda essa parte da sua vida e esses anos serão tirados dele, se o corpo dele amadurecer. Então o Momonosuke, uma criança que já passou por muita coisa difícil, que teve a sua infância marcada por sofrimento, perder todo esse tempo, talvez seria algo muito triste da gente ver. E é diferente da viagem do tempo. Nós vemos que quando Momo viajou no tempo, ele permaneceu criança. Sim, ele permaneceu criança. O tempo para ele não passou.
Agora, com essa habilidade, o tempo para ele já vai ter passado. Por mais que ele não vai ter vivido, pro corpo dele vai ter passado. De toda forma, ele vai perder esse tempo de vida. E muita expectativa de vida. Muita expectativa. Porque ele tá com 8 anos agora, se eu não me engano. Eu acho que pra ele chegar numa forma de um adulto, provavelmente ele vai ficar por volta de 20. Até uns 28, por aí, por né? Aí. Ficando mais ou menos ali, com a faixa etária parecida com a da Hiyori. Então, é muito tempo que ele vai perder. Mas convenhamos que essa determinação do Momonosuke foi fenomenal. Foi uma bela postura que ele assumiu. Nós vemos o Momonosuke passando por tudo. Sendo perseguido pelo Doflamingo, pelo Caesar, vendo os pais morrerem, tendo todo o peso do país nas costas para saber que ele precisa governar esse país, precisa libertar todos da prisão que Kaido causa, né? E viu também os retentores dele sendo mortos na frente dele, em alguns capítulos atrás. Então, diante de tudo isso que ele passou, ele querer assumir essa responsabilidade de sacrificar tempo da sua vida para poder ajudar, foi algo assim muito... exatamente como Oda colocou. Uma determinação inabalável. Inabalável. Momonosuke passou de um chorão que não conseguia reagir nas situações para já, de fato, um homem determinado. Sim. E agora o que nos resta saber é por qual caminho o Oda vai escolher seguir. Será que de fato o Momo vai amadurecer, vai virar um dragão e vai continuar assim? E quem sabe depois da guerra tomar o posto de Shogun de Wano? Ou será que não? Será que ele vai amadurecer, vai ficar assim um tempo e quem sabe, né, encontrar com a Bonnie, que talvez ela poderia reverter isso que a Shinobu fez com ele. Fazer com que ele volte a um corpo de criança. Ou, quem sabe, vai aparecer ainda a terceira figura. Em Wano nós temos muito os folclores japoneses sendo tratados. E um desses folclores é justamente o conto de Momotaro. Uma criança que vai com seus 3 companheiros, o macaco, o cachorro e o fazão, para Onigashima vencer os yokais, né, os demônios que se encontram em Onigashima. Então, no momento, nós já vimos o macaco, nós já vimos o cachorro tendo interação com o Momonosuke. Mas o fazão, ainda nós não vimos ele tendo uma interação com o Momonosuke. Será que agora esse fazão vai voltar? Vai aparecer para ajudar? Ou será que, de fato, o próprio Momo vai precisar passar por tudo isso para levar o Luffy? E agora, né, nos é esperar ver o que Oda vai aprontar aí nesses capítulos. Então, pessoal, esse foi o nosso review. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. A gente vai deixar alguns cards passando em algum lugarzinho por aqui do review do capítulo da semana passada, né, já que esse teve uma continuação. E é bem difícil quando a gente tem capítulo assim, né? Um que já tem a continuação do outro. Então a gente vai deixar o nosso review, dá lá uma conferida, né? E é isso, pessoal. Até a próxima.